Olá, alunos. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Para a nossa aula de hoje, vamos estar dando continuidade à correção do exercício das páginas 276 e 277. Essa atividade é referente ao tema estudado, reações de dupla troca 2, formando produtos voláteis. Então, na nossa última aula, nós começamos a correção dessa atividade, onde nós corrigimos até a questão 5, ok? Então, nesta aula de hoje, nós vamos estar dando continuação à correção dessa atividade a partir da questão 6. Vamos dar início. A questão 6 diz o seguinte: o uso do calcário é importante para a correção da acidez do solo. Assinale a alternativa que representa a reação de neutralização da acidez do solo pelo calcário. Bem, gente, o que vem a ser o calcário? Vamos lá. O calcário nada mais é do que o carbonato de cálcio sólido. Como o sólido está ácido, se ele está ácido, tem a presença de H+. Então, quando você reage o carbonato de cálcio com um meio ácido, ou seja, que tem a presença de H+, o que vai acontecer? Você vai ter a formação de quem? Do ácido carbônico e do cátion cálcio. Só que o ácido carbônico, ele é um composto instável, ou seja, ao mesmo tempo que ele se forma, ele sofre decomposição, produzindo gás carbônico e água. Olha o nosso produto volátil aqui, ó. O nosso composto volátil. Então, a resposta que melhor representa a reação de neutralização da acidez do solo pelo calcário é a resposta da letra A. Ok? Questão 7. A questão 7 fala o seguinte: quando soluções aquosas de cloreto de sódio e nitrato de potássio são postas em contato, não há reação química. Por quê? Bem, a questão já está afirmando que quando nós realizamos a mistura entre cloreto de sódio e nitrato de potássio, não ocorre reação química. Então, pela figura que a questão está demonstrando, você observa o seguinte, que a solução de cloreto de sódio, ó, solução aquosa de cloreto de sódio, isso quer dizer o quê? Que o cloreto de sódio ele é solúvel em água. Então, ele ficará na forma de quê? Do cátion Na+, e do ânion Cl-, ou seja, ele sofre dissociação iônica por ser um sal. O outro sal, que é o nitrato de potássio, ele também é solúvel na água. Então, pelo fato dele ser solúvel na água, ele também irá sofrer a dissociação iônica, formando o cátion cálcio mais, e o ânion nitrato. Então, a gente pode ver que as duas soluções, tanto a solução do cloreto de sódio quanto a de nitrato de potássio, os dois compostos são solúveis em água. Então, à medida que esses íons, eles interagir entre si para formar os produtos, nós vamos ter quais produtos? Olha só aqui, ó. Nós teremos nitrato de sódio e o cloreto de potássio. Ou seja, tanto os produtos, o nitrato de sódio e o cloreto de potássio, também são substâncias, são compostos solúveis. Isso quer dizer o quê? Que você não terá a formação desses compostos. Eles ficarão na forma de íons em solução. Isso quer dizer o quê? Que não ocorrerá a reação química. Então, de forma sucinta, a resposta para essa questão é que tanto o cloreto de sódio quanto o nitrato de potássio, eles são solúveis em água. Por serem solúveis em água, eles sofrem dissociação iônica. Então, a combinação desses íons, como eu mostrei aqui para vocês, ó,
do cloreto, para a formação do cloreto de potássio e do nitrato de sódio, também vão formar sais solúveis em água. Então, da mesma forma que esses sais são solúveis, eles vão sofrer a dissociação, ficando na forma iônica. Então, com isso, mesmo que esses sais estejam presentes na solução, ou seja, o cloreto de potássio e o nitrato de sódio, não haverá reação. Por que que não haverá reação? Porque eles vão estar na forma iônica, ok? Então, olha só, reações de dupla troca, ela só irá ocorrer, primeiro, se um dos produtos for um precipitado ou se eu tiver o desprendimento de gás, a liberação de gás. Nesse caso, como eu tenho dois reagentes que são solúveis em água, eles reagem entre si e formam para formar dois compostos também solúveis em água, então aí essa reação não irá ocorrer, ok? A questão 8, ela diz o seguinte: sabendo que há de 40% a 55% de carbonato de cálcio na casca do camarão, explique por que deixá-lo previamente imerso em água com suco de limão ou vinagre facilita a tarefa de descascá-lo. Escreva também a equação da reação ocorrida entre o suco de limão. Aí nós vamos utilizar a fórmula H3CIT, que é para dizer que é o ácido cítrico, tá ok? Que é um triácido, e o sal envolvido. Então, olha só. Primeiro, o que nós temos representado nessa questão? Nós temos o carbonato de cálcio, né, isso que é um sal. Aí, quando deixamos ele imerso, imerso em água com suco de limão, no suco de limão eu tenho ácido cítrico. Ou vinagre, o vinagre é o ácido acético, tá? Então, olha, observa aí, eu tenho dois ácidos e eu tenho um sal. A questão pede para escrevermos a equação da reação ocorrida entre o suco de limão, ou seja, entre o ácido cítrico, e esse sal envolvido, que é o carbonato de cálcio. Então, ó, vamos lá. Primeiro, ó, o ácido cítrico reage, ó, solução aquosa de ácido cítrico, reage com carbonato de cálcio sólido. Por que que ele está sólido? Porque ele está na casca do camarão. Ele ainda está na casca do camarão. Então, o que acontece aqui, ó? O ácido em questão, o ácido cítrico, como é que eu sei que ele é ácido? Porque ele tem a presença de H+. Esse H+, ele vai, ó, o H+, ele vai reagir com o ânion carbonato, formando quem? Formando ácido carbônico. Aí a gente lembra o quê? Que o ácido carbônico, ele é instável, ou seja, ele vai se decompor em gás carbônico e água. Gás carbônico e água. Então, aí o ânion citrato, ele vai reagir com o cátion cálcio, formando o citrato de cálcio. E o citrato de cálcio, ele é solúvel em água. Por isso que vai haver a facilidade para a remoção da casca do camarão. Por quê? Porque o composto formado, ele é solúvel, tá ok? Então, de forma simplificada, ó, quando você imerge o camarão em suco de limão ou vinagre, ou seja, ambos é um meio ácido, né? Ocorre a formação de bolhas. Quem são essas bolhas? Essas bolhas, elas mostram o desprendimento de gás carbônico. Então, se eu tenho uma presença do gás carbônico, eu tenho uma reação de dupla troca, ok? A questão 9. A questão 9 diz o seguinte: um dos métodos utilizados para determinar o teor de bicarbonato de sódio em comprimidos antiácidos é realizado utilizando-se a aparelhagem esquematizada abaixo. Então, olha só aqui, eu tenho um Ellermai. Nesse Ellermai, eu tenho uma solução aquosa de ácido sulfúrico e eu tenho bicarbonato
de sódio sólido. Não é isso? O que acontece? Quando você coloca essas duas substâncias no Erlenmeyer, vai haver o desprendimento de quem? De ácido carbônico. Só que o ácido carbônico ele se decompõe em gás carbônico e água. À medida que você percorre a tubulação, em um dado momento você vai encontrar aqui um dessecante. O que é esse dessecante? Ele meio que restringe a passagem da água. Então aqui, ó, esse dessecante ele é a base de sulfato de cálcio sólido. Então, ó, aqui nós temos vapor de água e gás carbônico passando pelo tubo. Quando essas duas substâncias elas encontram com o sulfato de cálcio, que é o dessecante, o vapor de água ele fica retido. Ele fica retido. É como se estivesse retirando a umidade dessa substância. Então, o que vai passar pelo dessecante? O gás carbônico. Só que na outra extremidade da tubulação, quando esse gás carbônico passa pelo dessecante, o que acontece? Eu tenho um tubo de retenção com uma base, o hidróxido de sódio. Tá? Então, esse é a aparelhagem montada para se analisar o teor de bicarbonato de sódio em comprimidos antiácidos. Vamos ver a letra A. Escreva as equações que representam as reações químicas que ocorrem no Erlenmeyer e no tubo de retenção. Então, ele quer a reação que acontece aqui, quando eu coloco bicarbonato de sódio em ácido sulfúrico, em solução aquosa de ácido sulfúrico, e ele quer saber aqui o que acontece no tubo de retenção, quando o gás carbônico ele encontra a base hidróxido de sódio. Então vamos lá. No Erlenmeyer, o que acontece? Ó, solução aquosa de ácido sulfúrico, ele vai reagir com bicarbonato de sódio sólido. O que vai acontecer? O ácido sulfúrico vai liberar H+, que vai reagir com o ânion bicarbonato, produzindo quem? Ácido carbônico. Só que o ácido carbônico ele vai sofrer a decomposição. Vai se decompor em quem? Em água e gás carbônico. Já aqui, ó, o ânion sulfato ele vai reagir com o cátion sódio. Quando ele reage com o cátion sódio, ele forma o carbonato de sódio, ok? Então, essa é a reação que acontece no Erlenmeyer, aqui nesse recipiente. Então, o que é desprendido aqui, ó, é a água e o gás carbônico. Agora, quando esses dois produtos aqui, ó, provenientes da decomposição do ácido carbônico, eles passam pelo dessecante, que é sulfato de cálcio sólido, esse dessecante ele vai reter a água, tá? Ele retém as moléculas de água, deixando passar apenas o gás carbônico. Quando esse gás carbônico ele chega até o tubo de retenção que contém hidróxido de sódio, o que acontece? No tubo de retenção, o hidróxido de sódio que está sólido, ele vai reagir com o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, não é isso? Vai formar o quê? Então, se você observar aqui, nós vamos ter a formação do carbonato de sódio sólido, ó, carbonato de sódio sólido e água, tá? E água, tá? Se você observar, nos dois locais, o produto é o mesmo, só que aqui eu tenho um carbonato, do Erlenmeyer eu tenho a produção do carbonato de sódio aquoso, ou seja, ele em solução, e aqui eu tenho a formação do carbonato de sódio sólido, ou seja, ele vai formar um precipitado. Estão vendo aqui, ó, um precipitado. Tudo bem? A questão 10. Acidentalmente, os rótulos de 3 barricas contendo sais foram perdidos. Uma delas contém nitrato de amônio, outra carbonato de sódio e outra nitrato de sódio. Todos estes sais têm o mesmo aspecto, ou seja, são pós
brancos. Tem-se as seguintes informações. Informação 1. Os sais de amônio, em presença de hidróxidos e carbonatos de metais alcalinos, desprendem amônia, NH3, de cheiro característico. Então, gente, se vai desprender, observação, se vai desprender amônia, é porque o produto dessa reação é hidróxido de amônio. E o hidróxido de amônio, ele é instável, então ele irá se decompor liberando amônia e água. Entendido? A segunda informação, os carbonatos reagem com ácido, produzindo efervescência. Gente, se vai produzir efervescência, é porque eu tenho desprendimento de gás carbônico. Por quê? Eu também tenho uma formação do ácido carbônico que sofre decomposição por ser instável, produzindo gás carbônico e água. Baseado no enunciado acima e nas informações, julguem os itens abaixo e assinale os corretos. Então, o item 0. Os 3 sais são solúveis em água. Então, nós temos aqui, nitrato de amônio. Temos carbonato de sódio. E nós temos o nitrato de sódio. Esses 3 são solúveis em água? Verdadeiro, tá? Isso é verdadeiro. Basta a gente lembrar, quando estudamos lá funções inorgânicas, nós estudamos os sais. E dentro do estudo dos sais, nós vimos quem são os sais solúveis e quem são os sais insolúveis. Afirmação 1. A fórmula molecular do nitrato de amônio é NH4NO2. Bem, gente, essa afirmação ela está errada, é falsa. Por quê? O ânion nitrato, não é NO2. NO2- é o ânion nitrito. O ânion nitrato é o NO3-, tá? Por isso que está errado. Aqui a representação que nós temos não é do nitrato de amônio, e sim do nitrito de amônio. 2. Tomando-se separadamente uma alíquota da solução aquosa de cada sal, a alíquota é uma quantidade bem pequena. Aquela que reagir com vinagre será do carbonato de sódio. Mais uma vez, tomando-se separadamente uma alíquota da solução aquosa de cada sal, aquela que reagir com vinagre, que é o ácido acético, será do carbonato de sódio. Essa afirmação ela é verdadeira. Quando você pega o carbonato de sódio e reage com ácido acético, o que acontece? Você tem a formação do acetato de sódio e gás carbônico. O gás carbônico é instável, se decompõe, liberando gás carbônico e água. Ok? 3. Comercialmente, o hidróxido de sódio é conhecido como soda cáustica. Isso é verdadeiro. Se vocês chegarem em qualquer comércio e comprarem hidróxido de sódio, vocês vão comprar ele sob o nome de soda cáustica. 4. Na2CO3 é a fórmula molecular do carbonato de sódio. Na2CO3 é a fórmula molecular do carbonato de sódio. Essa afirmação ela é falsa. Por que que é falsa? Simples, gente. Simples. Essa estrutura não representa aqui, o carbonato de sódio, tá bom? Questão 11. A questão 11 fala o seguinte: o uso de água com altos teores de íons é o cátion cálcio 2+, ânion bicarbonato e ânion carbonato em cadeiras nas indústrias pode gerar incrustações nas tubulações, devido à formação do carbonato de cálcio, que é o CaCO3.
A remoção das incrustações é realizada com ácido clorídrico, HCl. Os produtos resultantes da reação de carbonato de cálcio com o HCl são... Simples, gente, essa questão. Nós vamos reagir o carbonato de cálcio com o ácido clorídrico e vamos ter como produto, ó, cloreto de cálcio, que é solúvel em água, e ácido carbônico. Só que observa o seguinte, eu tenho essa alternativa aqui, se você observar, né, eu não tenho, você pode dizer, professor, eu não tenho um ácido carbônico aqui como um dos produtos. Só que você tem que lembrar que o ácido carbônico ele é instável. Por ser instável, ele vai sofrer a decomposição, ó. Ele vai se decompor em gás carbônico e água. Então, reescrevendo essa reação, essa equação química, nós vamos ter como produto cloreto de cálcio, gás carbônico e água. Resposta letra A. Tudo bem? Então, gente, espero poder ter ajudado vocês nessa compreensão de reações de dupla troca com formação de compostos voláteis. Basta vocês lembrarem que esses compostos voláteis, algumas substâncias sofrem decomposição. Dentre elas, nós temos o ácido carbônico, nós temos o ácido sulfuroso, nós temos o hidróxido de amônio, não é isso? Que eles, à medida que eles se formam, e nós temos ainda a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio. Ou seja, à medida que essas substâncias se formam, eles se decompõem, liberando gás e água. Tá? A gente se vê na próxima aula. Tchau!